Hoje, a gente vai mergulhar em um dos paradoxos mais profundos da nossa vida espiritual. Sabe, aquela aparente tensão entre o poder de Deus, que a gente vê agindo de forma tão decisiva na história, e o nosso chamado, como cristãos, a uma oração constante, perseverante. Como é que a gente concilia essa ação tão rápida de Deus com a nossa experiência, que muitas vezes é de espera? Olha só, a nossa reflexão começa com essa imagem fortíssima do livro da sabedoria. A palavra de Deus aqui não é só um som, uma ideia, não. Ela é uma força viva, uma força em ação, que não pode ser parada. Ela executa a vontade de Deus de um jeito definitivo e irrevogável. E aqui que está o ponto central que a gente vai tentar entender juntos. Se a palavra de Deus age como um guerreiro veloz, por que a nossa vida de oração tantas vezes parece uma espera longa, silenciosa? Vamos tentar desvendar essa aparente contradição. Para a gente entender por que precisamos perseverar, primeiro a gente precisa firmar nossa fé numa base sólida. E essa base é o poder de Deus, um poder já comprovado na história que o livro da sabedoria descreve de uma forma tão viva. A chave para entender essa primeira leitura é o conceito do Logos divino. Essa palavra é tão poderosa que ela não só julga, ela recria a realidade. Pensem bem. É a mesma palavra que, lá no Gênesis, disse haja luz e a luz se fez. No Êxodo, essa mesma palavra reordena o universo para salvar o povo de Deus. O que essa narrativa nos mostra, então, é que o poder divino não é algo abstrato. Ele, de fato, transforma a água em terra firme, o caos num caminho seguro. Deus mostra que ele pode remodelar o universo para cumprir seu plano de salvação. E essa certeza é o nosso ponto de partida. E isso nos leva diretamente ao centro do paradoxo, que o Evangelho de Lucas vai nos apresentar. Vamos avançar um pouco para ver como o Evangelho constrói em cima desse tema do poder de Deus, mas sob uma nova luz. E agora a gente olha para essa parábola, que parece ir na contramão da ideia de um Deus que age rápido. Jesus nos apresenta duas figuras bem marcantes. De um lado, um juiz injusto que não teme a Deus nem se importa com ninguém. E do outro, uma viúva, totalmente desamparada, o símbolo da impotência. E essa comparação é brilhante. É o que chamamos de um argumento a fortiori, ou seja, um argumento do menor para o maior. O contraste entre o juiz e Deus não poderia ser mais absoluto, mais total. Então, o ponto crucial é este. Se até um juiz corrupto, que só age por egoísmo, para se livrar da insistência, se até ele age, quanto mais o nosso Pai, que é justo e nos ama, vai agir em favor daqueles que Ele mesmo escolheu. A ação de Deus é uma certeza absoluta. Certo. Mas então, o que é que conecta as ações poderosas de Deus lá no passado com essa nossa necessidade de insistir, de persistir no presente? Bem, a resposta está no poder da memória sagrada. O Salmo nos dá a chave, esse chamado para lembrar. Não é só um exercício de nostalgia, sabe? É um ato espiritual profundo, que a gente chama de anamnese. É tornar presente hoje, na nossa realidade, os atos de salvação que Deus já realizou. Então vejam bem, a oração perseverante não tem o objetivo de mudar a opinião de Deus, não é isso. Ela é um ato de fé que ativamente recorda a fidelidade de Deus. E isso fortalece a nossa própria confiança, nos mantém firmes enquanto a gente espera. Em outras palavras, nós oramos porque nos lembramos. Essa tabela ajuda a gente a amarrar tudo isso. O nosso clamor de hoje, a nossa oração, ela é alimentada pela memória. A memória das promessas poderosas e das ações de Deus no passado. A certeza do que Ele já fez nos dá a força para clamar por aquilo que Ele prometeu que ainda vai fazer. E tudo isso nos leva ao ponto final, ao ponto crucial da parábola. Um ponto que muda o foco da fidelidade de Deus, que é certa, é garantida, para a nossa própria fidelidade. O que fica claro é que, embora a justiça de Deus vá ser rápida e decisiva quando chegar, esse tempo de espera é uma parte fundamental da nossa jornada espiritual. É um tempo que nos é dado para a gente se tornar o povo que Ele espera encontrar. A fé que Jesus procura, a pistis, é exatamente essa. Não é só acreditar com a cabeça. É uma confiança forte, persistente, uma confiança que age. É a fé que foi demonstrada pela viúva que se recusou a desistir. Não é uma fé passiva, mas uma fé que se expressa na perseverança do clamor. No fim das contas, o grande objetivo de orar sem cessar não é só receber uma resposta, é nos tornarmos o povo fiel que o Senhor espera encontrar quando Ele voltar. A oração nos molda, nos fortalece e, principalmente,
preserva a nossa fé para esse encontro final. E chegamos à pergunta final, essa pergunta penetrante que Jesus deixa para cada um de nós, de cada geração. A certeza da justiça de Deus nunca está em dúvida. A variável, o que pode mudar, é a nossa própria fidelidade na espera. A questão não é se ele virá, mas como ele nos encontrará quando vier. E essa é a reflexão que fica para todos nós.